todo mundo que lhe acompanha, não é? Graças. Como que foi ali o primeiro contato aí, agora de um lado afetivo, o novo rumo que Deus preparou para Adriana? Depois de quanto tempo? Então, aí depois eu fiquei um tempo caminhando, mesmo assim, em oração. Nós ficamos um ano e meio em oração profunda, recebendo oração mesmo de cura interior. Olha só. Porque o estrago tinha sido feito. Sempre você preservou o diretor espiritual, acompanhamento, sempre. E era assim, missa diária, comunhão. Olha. Depois, momento de oração com o meu diretor, sempre. E um ano e meio aí para Deus cuidar desse coração que estava meio acabadinho. Para acreditar de novo, né? Para voltar a sonhar. E foi necessário. Porque senão eu não conseguiria entrar no outro relacionamento. Eu ia trazer muitas sequelas. Claro. Eu ia trazer muitas... Eu não ia fazer bem para aquela pessoa que apareceria na minha vida. E aí até que um ano depois, já conhecia o Fabiano. Sim. Já era conhecido. E aí começou uma conversa, começou um caminho. O próprio Padre Fábio falando na minha cabeça e falando na cabeça do Fabiano, né? Porque os dois solteiros. Sim. E aí a gente foi fazendo um caminho, namoramos 3 anos e 10 meses também. E eu gosto muito de falar que... Porque às vezes hoje em dia as pessoas acham que o evangelho tem que se adaptar às mudanças desse mundo, né? Sim, verdade. Eu namorei o Fabiano Eu comecei a namorar o Fabiano com 32 anos. 32 anos e meio, mais ou menos. Casei com o Fabiano, eu tinha 36. Olha só. Gente, se o pessoal estiver fazendo a conta, todo mundo está sabendo minha idade. Não, deixa pra lá. Não, mas eu não tenho problema com isso. Tá certo. E aí, vivendo castidade. Olha só. Eu gosto muito de falar isso, porque eu era independente, eu tinha minha casa, eu tinha minha vida, eu tinha tudo. Morava sozinha. Mas, quando nós começamos a namorar, a primeira coisa que eu falei pro Fabiano, e às vezes quando a gente vai falar para jovens, eu escracho mesmo, sabe? Primeiros meses de namoro, o Fabiano chegou todo eufórico, né? Achando que já ia conseguir alguma coisa. E eu falei para ele, olha, comigo vai ser assim. Se você quiser, bem. Se você não quiser, a gente volta a ser amiguinho. O que você acha? E aí ele falou assim, não... Deus já estava me pedindo isso há um tempo, só faltava uma mulher de coragem. Olha. E aí nós vivemos uma mulher de 32 anos. Então, a castidade, ela não é para... É verdade. Para algumas pessoas, a castidade ela é para todos. Nem para algumas idades. Nem para algumas idades, ela é para todos. Independente de quando você começa a namorar, enfim. E foi a maior bênção. Eu vejo hoje que o fruto que eu colho da família que eu tenho, eu devo a esse caminho que eu sempre quis fazer. Então, vamos lá, voltar. Sim. A sementinha que a minha mãe plantou ali aos 7 anos, ela foi fecunda. É verdade. Por mais que eu tenha tido lá meus 5 minutos de rebeldia, sim, valeu a pena demais. Me diz uma coisa, então, eu imagino a frustração e a dor, claro, já estava ali, casou e tudo, gravidez. E aí, como que foram esses momentos aí que você acaba caracterizando realmente? São como difíceis, não é? Que você tinha. Com quantos meses você conseguiu a gestação até que mês? Eu perdi o primeiro com quase 4 meses e depois eu perdi o segundo com 3 meses. Então, assim, no momento... Já existia um risco, ou não? Não. Caramba. Não existia, não tinha problema nenhum. Nada era avisado, nem nada. Repouso total, nada disso, normal. Absolutamente nenhum problema, nem comigo, nem com o Fabiano. Mas na hora que o bebê estava na fase de sair, se tornar feto, do embrião para o feto, ali ele perdia a vida.
Caramba. Então, as duas situações foram iguais. Foram iguais as duas. Foram iguais as duas. E o Davi foi o do meio, né? O Davi, quando eu engravidei do Davi, eu tive as mesmas coisas que eu tive nas perdas. Então foi desesperador. Ai, até os 3 meses e meio foi desesperador, porque eu tive as mesmas coisas, os mesmos sangramentos, o mesmo medo, né? E por isso que eu digo que o Davi, sem sombra de dúvida, foi um milagre, porque eu poderia ter perdido ele também, mas Deus, na sua infinita bondade, me deu a graça de conseguir segurar o Davi. O Davi passou da fase do embrião para o feto, desenvolveu super bem, super bem. Eu tive uma gravidez maravilhosa, assim, de ir para academia até uma semana antes de ter o Davi. No dia que eu fui ter o Davi, eu estava de manhã fazendo compra. E enfim, uma gravidez maravilhosa, o meu parto foi maravilhoso. E eu tenho aí um filho maravilhoso. Mas as pessoas sempre perguntam, quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos, 2 estão no céu e o Davi está aqui. Mas foi aí aquilo que eu disse para você. Aí eu achei que o noivado lá tinha sido a pior coisa da minha vida. Aí depois que eu fui ver, que lá não foi nada perto de perder os meus filhos. Mas, mais uma vez, aí entra a graça da fé, né? A diferença que faz a fé. Todas as mães que já perderam seus filhos, a gente partilha sempre isso, né? Quando eu encontro e a pessoa diz, olha, eu vivi a mesma situação por você. Mas a fé fez toda a diferença. A fé aí faz com que a gente viva o luto, sofra o que precisa sofrer, mas não fica ali. Porque sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se o meu ventre serviu 2 vezes para gerar 2 santinhos, eu tenho certeza que meus filhos estão no céu, intercedendo. Em algum momento você pensou em não tentar mais? Não. Persistir. Eu persisti. Eu só não tento mais porque eu já passei da idade, né, amigo? Senão... Eu não tô falando nada. Não, mas eu já tô falando. Porque é o seguinte, né? Assim, né? A Sara conseguiu, mas, né? Enfim, Sara conseguiu, mas aí já é abusar demais querer agora que também eu consiga. Mas eu tentei o máximo que eu pude, e aí o Davi veio, graças a Deus. Mas é sofrido, mas assim, esse olhar espiritual nos dá a graça de ver. Nós geramos. Eu tive a graça de gerar 3 filhos.